eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre lobisomem, sobre a origem desse monstro. Porque o que a gente conhece hoje como lobisomem é na verdade uma grande mistura de mitos, lendas, histórias do século XVI e XVII e filmes da década de 80. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. O lobisomem é um monstro absurdamente antigo. Uma das primeiras versões que a gente tem de um homem se transformando em um lobo é de um poema de mais ou menos 2000 a.C. chamado A Epopeia de Gilgamesh. Em um dos trechos desse poema, a deusa mesopotâmica da guerra e do amor, Aísta, se apaixona pelo Gilgamesh e o Gilgamesh sabe que não é uma boa ideia para um ser humano se apaixonar por essa deusa. Daí ele se lembra de um outro humano que era muito apaixonado por ela e quando Aísta se cansou desse cara, ela simplesmente transformou ele em um lobo. Na mitologia grega, os homens que se transformam em lobos se tornam um pouco mais comuns e um pouco mais conhecidos. E a gente vai começar falando do mito do Licaão. O Licaão era rei de Arcádia e ele tinha 50 filhos. Ele e esses filhos eram pessoas horríveis, absolutamente cruéis. E daí Zeus desce do Olimpo pra ver se esse rolê era verdade mesmo, se eles eram realmente tão cruéis assim. Só que antes de chegar em Arcádia, ele deu sinais de que um deus estava vindo. Tipo assim, ele estava dando uma chance, ele estava falando: tem um deus vindo, vocês vão mesmo agir de maneira escrota na frente de um deus? A população viu esses sinais e daí chegou um forasteiro em Arcádia e o Licaão decidiu fazer um teste para ver se era um deus ou se era um homem. Então ele serviu um prato de comida para esse forasteiro, só que a comida era na verdade carne humana. O Zeus percebeu isso, ficou absurdamente enraivecido e como punição transformou o Licaão em lobo. E daí tem várias versões desse mito. Em algumas Zeus transformou o Licaão e 49 dos filhos em lobos, em outras todos os habitantes de Arcádia foram amaldiçoados. Tem até uma versão onde a comida, que foi servida para os Zeus era na verdade um dos filhos do Licaão e depois de toda a desgraça esse filho foi trazido de volta à vida. E esse também é um mito de origem greco-romana, então tem uma versão dele grega e tem uma versão dele romana, então às vezes tem Zeus, às vezes tem Júpiter. Ainda na mitologia grega a gente tem os Neuri, que eram de uma tribo que vivia na região, nas bordas da região que hoje a gente conhece como Ucrânia. Para os gregos essa tribo era formada por feiticeiros que fizeram uma magia muito louca para passar alguns dias do ano como lobos e depois voltarem para sua forma normal humana. Então aqui a gente já tem esse rolê do ciclo, do vai e volta, só que não é um ciclo mensal como a gente está acostumado a ver nos filmes hoje, era um ciclo anual. E daí a gente vai para Roma, pro lobisomem de Petrônio, que já é praticamente o lobisomem que a gente conhece hoje. Nessa história, Oniceros era um escravo que era absurdamente apaixonado por uma mulher chamada Melissa e que por sinal era casada. Um dia o marido dessa Melissa caiu morto e Oniceros decidiu que ele precisava ir ver ela e ele convence um dos hóspedes do lugar em que ele trabalhava a ir com ele. No caminho tem uma hora que esse hóspede se afasta um pouco e quando Oniceros vira e vê ele, esse cara tira todas as roupas, coloca na beira da estrada, faz um círculo de água ao redor das roupas e daí ele tranquilamente vira um lobo e sai correndo por aí. Oniceros fica em choque e absurdamente assustado, mas ele era um homem com uma missão. Então, com uma espada em mãos, ele vai até a casa da Melissa mesmo assim. Quando ele chega, a Melissa fica surpresa de ver ele tão tarde e diz que se ele tivesse chegado mais cedo, ele podia ter ajudado com um lobo. E daí ela conta que teve um lobo que invadiu a casa, matou todas as ovelhas, deixou todo mundo super assustado, mas que um escravo da casa tinha conseguido fazer um buraco no pescoço desse lobo com uma lança. Oniceros escuta isso e volta correndo. Quando ele chega no lugar em que o hóspede tinha deixado as roupas, ele só encontra uma poça de sangue. E quando ele chega em casa, ele encontra o hóspede deitado com um médico cuidando do ferimento no pescoço dele. E nessa hora ele tem certeza absoluta que o cara era um lobisomem. E eu acho legal a gente comentar que essa história não faz parte da mitologia romana. Ela foi escrita por um cara chamado Petrônio para ser uma obra de ficção mesmo. O próximo elemento que eu considero relevante nessa trajetória do lobisomem é um cara chamado Gaius Garnier, um serial killer francês do século XVI condenado pelo assassinato de 4 crianças e por ser um lobisomem. Segundo a história que ele próprio teria contado, um dia o Garnier estava caçando quando um espectro apareceu para ele e ofereceu essa oportunidade de se transformar em lobo por um tempo, porque assim seria muito mais fácil de caçar e conseguir comida. E ele topou esse rolê. Pouco tempo depois desse encontro com o espectro, ele começou a raptar, estrangular
e comer a carne de crianças. E tiveram testemunhas que viram ele atacando as crianças. Algumas falaram que ele estava em forma de lobo e algumas falaram que ele estava em forma humana. E admito que eu não fui muito a fundo na história dele especificamente, mas acho legal a gente lembrar que geralmente nesses julgamentos por bruxaria e coisas assim, tem algo a mais envolvido. Por exemplo, ali no julgamento das bruxas de Salem, você tinha ali na Vila de Salem duas famílias rivais. Uma dessas famílias tomou a frente da caça às bruxas que rolou ali, né? E coincidentemente, vários membros da família rival e pessoas da comunidade que apoiavam essa família foram acusados de bruxaria. Então você tem algo a mais, você tem aqui um pequeno rolê político. Também acho legal a gente lembrar que nesse tipo de julgamento, a confissão não vale muito, porque o réu geralmente é torturado. E nesse caso do Garnier, a comunidade estava em pânico, porque tinham crianças desaparecendo e sendo assassinadas. Então, pode ser que alguém tenha imaginado alguma coisa ou tenha tido um sonho meio estranho, isso meio que se espalhou ali pela comunidade, né? E também pode ser que o Garnier tenha cometido esses crimes, alguém tenha visto ele cometendo algum crime, um lobo ali perto e pá, a conexão estava feita e agora ele era um lobisomem. E esse não é o único caso de um serial killer que é associado a um lobisomem. Na verdade, isso aconteceu algumas vezes ali na França, né, entre os séculos 16 e 17. Mas eu acho que esse cara, o Gilles Garnier, ele é o mais famoso. E pra terminar esse vídeo eu quero falar de quando os lobisomens ficaram realmente famosos, na década de 80. Ali em 1940 você já tinha filmes com essa temática lobisomem, mas a fama mesmo veio um pouco depois. Porque assim, ali na década de 80 você teve um boom de filme de lobisomem, vários, seguidos, um atrás do outro. Em 1981 tiveram dois filmes que fizeram um sucesso assim absurdo, gigantesco, que é um lobisomem americano em Londres e Grito de Horror. Esses dois filmes ficaram muito famosos, tiveram uma bilheteria muito grande e provavelmente isso incentivou produtores e diretores a fazerem outros filmes com a mesma temática. Além disso, eu vi uma teoria que eu gostei muito, que meio que explica por que teve esse boom de filmes na década de 80. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento político bem delicado. Você tinha uma galera bem liberal e uma galera que estava defendendo uma família bem tradicional. Então são dois públicos muito distintos. O lobisomem é um monstro que vem lá da mitologia antiga, então não tinha direitos autorais, o que já facilita o processo de produção de um filme. Era um monstro perfeito para filmes de terror e que conseguia atingir esses dois públicos. É só uma teoria, mas eu achei bem legal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.